Olá, queridas irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro com as palavras de vida eterna. Esta obra que nos é ditada pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nosso capítulo hoje já é o 43. E o título, na sequência do anterior, é Na Mediunidade. Antes de fazermos a leitura, nós vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos na Terra. Fechamos os olhos, se assim desejamos. Elevamos o pensamento às alturas infinitas do amor, da cura e da paz. E pedimos ao nosso Pai Celestial que abençoe a Terra em todos os seus quadrantes, que abençoe todos os povos, que abençoe o nosso país, que abençoe a todos que estão sendo atingidos por esse momento, a todos os hospitalizados, a todos os lares enlutados. Que a nossa energia de amor possa ser uma gotinha de orvalho a auxiliar no grande oceano de energias amoráveis dos quais rondam a Terra pelas vibrações de encarnados e desencarnados. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Que assim seja. Então, dando início à nossa leitura, nós vamos falar o que nos diz Paulo, quando ele escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É o que ele nos diz. Emmanuel faz o seguinte comentário. Utilizando as faculdades mediúnicas de que fostes dotado, não ouvides que funcionas à guisa de refletor, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. O espelho, seja de metal ou seja de vidro, detém os raios solares, sem comungar-lhes a natureza. E o fio, simples, transmite o remoinho eletrônico, sem partilhar-lhe o poder. Entretanto, se o espelho jaz limpo, consegues reter a bênção da claridade, e se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em portador da energia. Assim também, a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensageiro de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o influxo da esfera superior, sem compartilhar-lhe a grandeza, mas se guardas contigo a humildade e correção, converter-te-ás no instrumento de socorro moral a muitos. Todavia, assim como às vezes o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo reajustamentos, também a força mediúnica em tua alma, ela é suscetível de rupturas diversas, reclamando trabalho restaurativo. Não te afastas, assim, ao desânimo ou à negação, se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio.
O erro no clima da sinceridade é sempre lição. Afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te à humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros, porque qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um, abre aspas, tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Fecha aspas. Muito lindo este capítulo. E nos serviu durante muito tempo, né? Como já falei em algum vídeo, este livro foi-nos de cabeceira durante alguns anos. Toda vez que tínhamos dúvida de algum assunto, nós vínhamos aqui, líamos em voz alta, refletíamos. Serviu também como base do nosso Evangelho no Lar durante esses anos. Paulo, mais uma vez, de uma forma inspiradora e divina, nos exorta sobre a mediunidade no bem. E, resumidamente, ele nos diz que nenhum poder é nosso, que tudo vem de Deus. Vamos, então, rever as palavras. Então, Emmanuel diz assim, que quando utilizamos as faculdades mediúnicas de que fomos dotados, não devemos olvidar ou não devemos nos esquecer que funcionamos à guisa de um refletor. Que os refletores, entre aspas, da Terra não devem jamais se dirigir para nós, porque nós somos apenas instrumentos, enxadas, que estão a serviço de uma terra fértil, uma terra do amor, uma terra do qual as sementes foram lançadas por Jesus. E nós estamos tentando hoje reaver essas sementes, fazê-las florir, fazê-las resplandecer em frutos e em flores maravilhosas. É isso que o médium, de uma forma geral, está fazendo. Não é verdade? Então, o material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. Nós estamos ali para trabalhar. É como gosto de dizer, estendemos nossos braços, abrimos nossas mãos, também no campo da mediunidade. O trabalho mediúnico é uma grande caridade que se faz para encarnado, desencarnado e para nós mesmos. Então, ele diz que o espelho, seja de metal ou do vidro, ele detém os raios solares sem comungar-lhes a natureza, e o fio simples transmite o remoinho eletrônico, sem partilhar-lhe o poder. Quando se está num trabalho mediúnico, numa mesa mediúnica, ou qualquer atividade mediúnica, nós estamos ali, conduzindo da melhor maneira. Todos nós, o dirigente, o médium, o dialogador, está naquele momento servindo de canal. É um fio invisível que liga-nos à entidade, que precisa das palavras, do conforto, precisa do nosso estímulo. E muitas vezes precisa que nós auxiliemos e empreguemos parte do nosso corpo físico para que possa se expressar, seja pela psicofonia, pela psicografia, seja pelas mãos, na aplicação de um passe, de qualquer energia. Então, ele diz, se o espelho é limpo, jaz limpo, consegues reter a bênção da claridade. O que ele quer dizer? Que nós, na qualidade de médium, todo aquele que como falamos no vídeo anterior, é preciso, é necessário
eu diria imprescindível, que seja, entre aspas, o mais limpo possível. Então, há um trabalho a se fazer diariamente com aquele que tem semanalmente compromisso ligado com a arte da mediunidade. Então, se ele está limpo, se ele é um bom canal, consegue reter a bênção da claridade. E o fio obedece à inteligência que norteia. E nos tornamos portador de energia. Tudo é energia. A energia do espírito desencarnado, a energia do espírito encarnado, que somos nós. Assim também a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensageiro de instrução e refazimento, te ergues, né? Ele está dizendo, te ergues em mensageiro de instrução, refazimento, de esperança e de consolo. Imaginemos nós, já no outro lado, e ninguém aqui embaixo, para que possa escutar-nos, porque nós precisamos dessa energia, nós precisamos de uma palavra de consolo, nós precisamos de uma palavra de refazimento, nós precisamos, quem sabe, de um perdão, e conversando com alguém, com um dialogador, ou através de um médium, nós venhamos a conseguir essa paz. Então, imagina você lá, sem ninguém para te ouvir. Porque não tem tempo, porque a mediunidade é muito cansativa, porque a mediunidade exige muito, porque a mediunidade você tem que se transformar, você deve se modificar para que você seja um bom instrumento, para que os seus canais, os fios de comunicação estejam sempre limpos, para que você esteja em contato com a luz superior, com a ligação com Deus nosso Pai, sobre os auspícios de Jesus. Então, a tarefa, ela não é difícil, mas ela é de persistência no bem, sempre. Né? Então, através dela, né, nós recolhemos o influxo da esfera superior. Olha, que lindo! Nós acolhemos, recebemos essa luz, essa energia das esferas superiores, né? Sem compartilhar-lhe a grandeza. Porque não há grandeza em nós. Há um trabalhador. Aquele que está servindo a Cristo, aquele que está se dizendo cristão, sem a necessidade de outrora de ser crucificado, de ser jogado às feras, de ser queimado e de passar por tantas atrocidades como passaram nossos irmãos da época. Então, se guardas contigo a humildade, a correção, converter-te-ás num instrumento de socorro moral a muitos. E são muitos que gostariam, têm a necessidade de buscar um concurso através de uma pessoa na qualificação mediúnica, milhares. Então, através de um atendimento a uma pessoa, atende-se em grupos, porque a espiritualidade maior é perfeita, né? Tentam ser, a nos ensinar grandes lições. Então, verdadeiramente, nós, se convertermos num instrumento de socorro moral a muitos, é uma caridade belíssima, pura, que nós estamos praticando. Somos os instrumentos para esta prática. E ele continua assim: todavia, assim como às vezes o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo então reajustamento, para nós também é preciso, né,
A força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas. E como é suscetível? Principalmente se nós balançamos ali no orai e vigiai. Então, essa ruptura, ela reclama trabalho restaurativo, sempre. Quando trabalhamos, embora estejamos aquele dia, um dia de grande cansaço, estamos tão cansados, trabalhamos tanto fisicamente, intelectualmente, estamos cansados. Nosso desejo não é ir para o centro espírita trabalhar naquela noite. Nosso desejo é ir para casa, tomar um banho, esticar nosso corpo e descansar. Mas mesmo assim nós vamos. Mas quando saímos da atividade mediúnica, saímos tão leve, saímos tão satisfeitos, cantarolando, até ficaríamos mais tempo conversando, dialogando com os amigos, trabalhadores, viemos para casa e parece que o sono se foi, o cansaço se foi. E aí a nossa noite é restauradora. Por que será? Porque fizemos o bem. Porque praticamos a caridade de alguma maneira, com seres que não vemos, não tocamos, mas que ali estão aguardando o nosso auxílio. E ele diz assim, um aconselhamento muito bom, né? Que não devemos deixar com que o desânimo, a negação das dificuldades do intercâmbio estraguem o nosso trabalho, a nossa disposição na mediunidade. Não te afastas assim ao desânimo ou à negação dessa ou daquela dificuldade que aparece na obra do intercâmbio. Aparece, sim, aparece muitas. Pequenos dissabores aqui, pequenos dissabores ali. E nós vamos ficando aborrecidos, tristes mesmo com essa situação. Então, entrar no desânimo? Não. Arregaçar as mangas, fazer a nossa prece e seguir adiante. E ele dá, assim, ele dá um conselho maravilhoso. Ele diz, afervora-te no trabalho do bem. Recolhe-te a humildade do aprendiz, atencioso e vigilante. Às vezes, é possível que nós venhamos a nos achar, como se diz, né? Então, quando alguém vem e diz, nossa, depois que aquela pessoa me aplicou um passe, eu me curei disso, disso e daquilo. E depois, no outro dia, no outro mês, na outra semana, alguém diz a mesma coisa. Eu prefiro não ouvir nada. O ideal é não ouvirmos nada. Porque não precisamos disso. Porque Jesus nos ensinou a simplicidade, o trabalho sem ostentação. Jesus nunca disse que ele fazia, eu faço, eu curo, eu promovo os milagres. Mas ele dizia, eu e o Pai somos um. E Jesus sempre orava pedindo auxílio ao Pai Maior. Sempre rogava o amparo e a proteção. Porque Jesus tinha plena consciência da onde veio e por quem veio. Então, que nós não tenhamos orgulho, vaidade. Isso corrompe o médium na atuação mediúnica. Então, ele diz, recolhe-te a humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros.
severidade contigo. Olhe à tua volta. Busque-te cada dia mais no trabalho do buril. Acelera a tua mudança, a tua regeneração. Porque qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, como nos diz Paulo, é um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tudo o que fizermos, fazemos em nome de Deus, e não em nosso nome. Não em nome da nossa casa espírita, mas em nome de Deus. Isso é muito. Frisamos a importância do burilamento interior em todas as áreas da caridade em que todos nós estejamos inseridos. A humildade, a sinceridade com que fazemos aquele trabalho, benevolência para com os demais, severidade para conosco. Não sou eu quem faço, é Deus que faz. A energia vem de Deus. Como nos ensina Paulo também, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Um dia, quem sabe daqui a milênios, nós possamos dizer a mesma coisa. Então, a importância, queridos irmãos, em tudo que fizermos. A dona de casa, na sua casa, ao fazer uma refeição, ela está no trato da mediunidade. Ela está colocando ali a sua energia, a sua alegria. A comida fica mais saborosa. A salada, na medida que arruma e dispõe sobre a mesa, dispõe elas nas travessas e arruma sobre a mesa, elas têm um colorido diferente para aquele que chega. Experimente. A pessoa que está em casa, que limpa a sua casa, que perfuma, que deixa ela bonita, gostosa, para receber os seus familiares, e o faz com amor, com carinho, cantarolando, brincando, feliz, ela está utilizando a sua mediunidade. O seu campo energético fluídico, quando ora na sua casa, está usando a sua mediunidade. Todo o poder emana de Deus. Todo o amor emana de Deus. Tudo emana de Deus. Jesus, que era Jesus Cristo, ele orava aos céus e pedia a Deus a força, o momento preciso para esse ou aquele, entre aspas, milagre. Então, quem somos nós e por que faríamos em nosso nome? Pensemos nisso. Meditemos sobre isso. Quem é médium? Pergunta Allan Kardec. E os espíritos respondem, todos os são. Uns em maior, outros em menor grau. Fica o convite. A quem quiser estudar, de fato, nos acompanhar pelo livro do Palavras de Vida Eterna. É um livro para toda a vida. Mais do que nunca, nós estamos precisando disso, meus amigos. Mais do que nunca, estamos precisando de propagar, onde quer que estejamos, a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo de Jesus. E quem andar comigo não estará em trevas, mas estará em luz. E nós precisamos dessa luz. Esse momento crucial que todos estamos passando, em todo o planeta. Mas falamos aqui do nosso país que amamos tanto. Precisamos unir os nossos sentimentos, nossas emoções, nossas vibrações, nossas irradiações de amor e de luz pela terra, pelo nosso país, pela nossa cidade, nosso estado.
nós estamos onde merecemos estar e onde devemos estar. E vamos emanar essa força e essa luz ao Espírito Ismael, que foi designado pelo próprio Jesus para cuidar no mundo espiritual do nosso país, junto com uma quantidade muito grande de espíritos da mais alta envergadura espiritual. Então, eles estão passando tudo aquilo que nós não temos nem condição de compreender. Tudo o que estão fazendo para a elevação moral desse nosso país. Então, mediunidade, todos temos. Vamos trabalhá-la com amor, com carinho, né? Vamos fazer a nossa oração diária, vamos colocar o nosso copinho d'água, nós mesmos abençoamos aquele copinho, rogamos que as energias divinas estejam ali para curar aquele que daquela água irá se servir. Foi um grande prazer. E se continuarmos, sempre tem assunto, né? Porque a mediunidade, ela nos dá o ensejo de nos trazer lembranças, de podermos conversar muito mais. Nossos votos de muita cura no seu lar, no seu coração, das suas emoções, do seu corpo físico, do seu corpo mental. Que Deus abençoe a todos nós. Que tenhamos mais uma semana de muita lucidez, de muita oração, de muita força de vontade. E assim, nós encerramos e escolhemos para o encerramento, escolhemos a prece maravilhosa de São Francisco, né? Esse espírito da mais alta envergadura. E que esta prece, ela adentre todos os nossos lares nesse momento. Ela possa penetrar os nossos corações, refazer a nossa alma, fortalecer o nosso espírito, dar força para nós. Que possamos levar esta palavra a todos que tenham um ensejo de conhecer, de entender alguma coisa nesta área. Então, nós mentalizamos o amor de Deus sobre nós, a doce figura do nosso amado Mestre Jesus, e dizemos, como representante de Deus na terra, Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu possa levar a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigada a todos e que tenhamos momentos de cura, muita cura e muita paz em nossos corações. Shalom a todos.